Hora de conversar com Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Os Estados Unidos suspendem as sanções e tarifas depois de a Colômbia aceitar os seus cidadãos deportados. Foi na base da intimidação, né, Barão? Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia para você, para Carla, para Roberta, para Sheila, que foi para a ilha de São Lucas. Foi um domingo de intimidação, justamente depois que o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, acabou anunciando que não aceitaria mais os imigrantes do seu país de volta com as novas determinações do presidente americano Donald Trump. A gente tem acompanhado, né, esse movimento de deportação em massa que Trump prometeu realizar desde que voltou aqui à Casa Branca. E aí, no domingo, ele disse que não iria mais aceitar, como, por exemplo, o México está fazendo. O México não está aceitando mais de volta os seus compatriotas. Só que aí o presidente dos Estados Unidos imediatamente disse que aumentaria as taxas comerciais em 25% de produtos que são muito exportados aqui para os Estados Unidos, de todos os produtos, mas enfim, café, flores, né? A Colômbia é um grande exportador de flores também. E também disse que não emitiria mais nenhum visto para qualquer colombiano que quisesse entrar aqui nos Estados Unidos. Chegou a convocar uma reunião de emergência com os países da América do Sul, mas aí no final da noite ele acabou recuando, o Petro, depois que teve uma negociação aqui com o governo dos Estados Unidos. Disse que inclusive viajaria aqui para Washington para negociar como se daria essa ida, na verdade, dos colombianos de volta para o país de origem. Essa foi a primeira vez, Megali, que a gente viu algum tipo de, primeiro, né, um país não aceitando, depois uma reação por parte de Donald Trump e imediatamente um acordo que foi fechado em questões de horas. Foi algo muito rápido, mesmo que se deu tudo em pleno domingo. Mas tem aquele famoso detalhe, né, Megali, do que vai acontecer daqui para frente? Quantas pessoas de fato vão ser deportadas? Como que vai se dar isso na prática, com as operações prometidas por Trump no dia a dia, com denúncias que já começaram a ser feitas? Tem relato, inclusive, de uma professora no Texas, dizendo que todo mundo que está na classe dela, todos os alunos, nenhum consegue falar inglês, evidentemente, porque vieram de outros países. Então, há um clima geral de medo. E esse é um pouco da propaganda, né, que se faz agora aqui nos Estados Unidos, de receio, de medo das pessoas não virem para cá, em primeiro lugar, e das que estão aqui há muito tempo, inclusive com receio de saber se Donald Trump vai deportá-las ou não. Bom, e aqui há muita reclamação por parte do governo da maneira como teriam sido tratados os imigrantes que foram deportados de volta ao Brasil. E eu uso aqui o condicional teriam sido, porque tem algumas histórias ali que eu acho que são muito estranhas, ô Carla, como a do problema mecânico no avião. Disseram que havia um problema mecânico, mas que o piloto resolveu decolar daquele jeito mesmo. Os caras, inclusive, teriam aberto uma porta de emergência para pedir socorro. Que piloto de avião decola com um avião com problema mecânico? E como eles sabiam que havia um problema mecânico, mas enfim, reclamaram de maus tratos. O governo está reclamando daquelas algemas, né, da cintura e tal, mas algema sempre houve. Não sei se havia na cintura ou na perna, mas sempre houve as algemas. Enfim, um voo conturbado pra caramba. O governo já se manifestou e parece que haverá uma resposta aí nos Estados Unidos, né, Barão? Megali, primeiro, para esclarecer, né, essa mudança, né, o pessoal viu aí no final de semana, não foi uma mudança por causa do Trump. Isso já estava acontecendo na gestão do Biden. Então, sei lá, são alguns anos que os voos são realizados dessa exatamente forma. E parece que o governo brasileiro ou ninguém no Brasil se preocupou, porque era assim que já estava acontecendo o deslocamento de brasileiros para aí. Eu fiz questão ontem de encher a paciência do Pablo para a gente ir atrás de relatos. Nossa reportagem no Paraná conseguiu do último voo com o Biden no poder, que chegou no Brasil no dia 10, saiu daqui do dia 9, e que tinha gente que estava ali com algemas, gente que reclama de humilhação e tudo mais. Então, não mudou absolutamente nada, mas a reação do governo brasileiro, essa sim, mudou, dizendo que não vai mais tolerar esse tipo de situação com os compatriotas que estão chegando no país. O governo Trump está dizendo que vai retaliar qualquer governo que se recuse a receber esses compatriotas de volta. Pode ser o governo brasileiro, pode ser o governo argentino, pode ser o governo colombiano. Então, tem que ver na prática que tipo de resposta será dada aqui por Donald Trump. Mas é sempre bom dizer que a situação, a partir de agora, a tendência não é que isso diminua, é que isso aumente. Aí sim da gestão de Donald Trump. Mas o que a gente viu nesse final de semana foi muito parecido
com o que tinha acontecido em todos os voos anteriores que deixaram aqui os Estados Unidos, e foram muitos, com brasileiros na gestão de Joe Biden. Estão dizendo aqui que abriram a porta por causa do calor e possivelmente tenham feito isso, mas eu ouvi o relato de um dos brasileiros deportados dizendo que abriram porque o piloto ia decolar com um avião funcionando com um problema técnico. Eu vi esse depoimento. Então pode haver aí uma discordância entre eles Que era próprios de Manaus em relação às para Confins, razões. né? Enfim, era uma situação caótica ali. 4 horas na pista de Manaus para Confins, né? O avião sairia de Manaus, era uma escala com extremo calor, com ar-condicionado não funcionando. Bom, se é do Trump ou se é do Biden, pouco importa, né? Como eu disse mais cedo, é uma política de Estado americana, contra o qual o Brasil tem de se insurgir. Se há um tratamento desumano, né, os nossos cidadãos não são criminosos necessariamente, tem muita família ali, tem crianças ali. Então a crítica não é a Donald Trump. Acho que a gente tem que parar também de ideologizar tudo, pelo amor de Deus, né? A crítica é ao governo dos Estados Unidos. Obama, Trump, Joe Biden. O governo não reclamou antes? Errou. Deveria ter reclamado. Nós aqui estamos sabendo agora, né, que os brasileiros têm sido tratados, de fato, uma lacuna aí no nosso trabalho. A gente poderia ter se debruçado mais em relação a esse assunto. Eu, sinceramente, não sabia que brasileiros estavam tomando tapas, sendo humilhados, sendo xingados, sendo deixados em pistas durante 4 horas com o ar-condicionado desligado, independentemente de se é uma ordem de Donald Trump ou de Joe Biden, é uma política desumana, contra a qual o Brasil tem de se levantar, sim, senhor.